Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de ciências. E na aula de ciências iremos falar um pouquinho sobre misturas. Bom, em misturas, então, eu preciso que vocês abram no livro didático na página 100, tá bom? Então, na página 100, a gente vai falar um pouquinho sobre misturas. Mas antes da gente começar o nosso estudo sobre misturas, vamos assistir um vídeo. E nesse vídeo, espero que vocês consigam compreender mais facilmente o conteúdo de misturas, né? Já vou dar play, só um momento. Meu nome é Ana Clara e hoje nós vamos aprender sobre misturas. Para o experimento de hoje, nós vamos precisar de água, álcool, óleo vegetal, alguns recipientes para misturarmos as coisas e corantes. Mas antes de começarmos o nosso experimento, é importante termos em mente alguns conceitinhos. Vem comigo. Se estamos falando de misturas, nós precisamos saber então o que é uma mistura. E uma mistura nada mais é do que a associação de duas ou mais substâncias diferentes. Mas o que é uma substância? Uma substância química nada mais é do que qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. Existem dois tipos de substâncias, as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que são formadas por apenas um tipo de elemento, como por exemplo o gás oxigênio, que é composto por dois átomos de oxigênio ligados e somente isso. Já a substância composta, ela é formada por dois ou mais elementos, como por exemplo a água, que é um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Agora que você já sabe o que é uma mistura e o que são substâncias, vamos começar a misturar as nossas substâncias. Para que a gente vai usar o corante? Como a água e o álcool são líquidos incolores, a gente vai usar o corante para dar um efeito visual mais legal, para a gente conseguir enxergar então aonde que está a água e onde está o álcool quando a gente misturar eles. A água, e vou colocar algumas gotinhas do corante azul para a gente conseguir enxergar aonde que está a água, né? Para misturar eu vou usar esse bastão, mas em casa vocês podem usar qualquer outra coisa, né? Uma colher. E no álcool eu vou usar o corante vermelho. Agora sim, com todos os líquidos coloridos, é só misturar. A primeira combinação que faremos, então, será óleo, e água. Vamos deixar isso aqui de lado e vamos fazer a segunda mistura. Óleo, e álcool. Vamos deixar isso aqui de lado e fazer a nossa terceira mistura. Álcool, e água. E olha só o que a gente tem aqui. Nessas duas misturas, conseguimos ver exatamente onde está o óleo e a água, e o óleo e o álcool.
Por isso, nós conseguimos classificar a substância em substâncias heterogêneas, pois tem duas fases, duas coisas que a gente consegue enxergar separadamente nessas misturas. E hétero significa diferente, portanto, se temos duas fases diferentes, temos uma substância heterogênea. Já nessa mistura, nós não conseguimos observar duas fases diferentes, portanto, só tem uma fase igual para toda a mistura, classificando assim essa mistura como uma mistura homogênea, onde homo significa igual. E por que isso acontece? O óleo ele é muito diferente da água e do álcool, por isso eles não se dão muito bem e o óleo se separa da água e do álcool e aí a gente consegue observar duas fases diferentes para as misturas que envolvem o óleo. Já a água e o álcool são muito parecidas quimicamente, por isso elas têm uma afinidade grande e suas moléculas se misturam bem, misturando também os corantes e dando a coloração roxa. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha e escrevam nos comentários o que vocês querem no próximo vídeo. Até mais! Sim, gente, prontinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre misturas. Mas vamos lá, né? Aqui também eu vou explicar para vocês no nível didático o que é misturas, certo? Então, como nós vimos, existem dois tipos de misturas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a maioria dos materiais que existem na natureza aparece sob a forma de mistura de substâncias. Ou seja, os materiais são formados por mais de um tipo de substância. Os componentes das misturas podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. Vamos pensar no ar, né? No ar que nós respiramos. O ar ele tem várias substâncias, como por exemplo o gás oxigênio, que é aquilo que a gente respira, o gás carbônico, que é aquilo que a gente expira, a gente solta. Então só aí a gente já sabe de dois gases, né? E esses dois gases fazem parte do ar. Qual outro gás? O vapor de água, né? Isso também faz parte do nosso ar. Outro gás, o gás nitrogênio. Tem o gás também que é o monóxido de carbono, tem o ozônio. Ixi, tem um monte de gases. Então, esses gases, eles fazem parte do ar, tá? Ficou muito grosso, deixa eu apagar isso aqui. Então, faz parte do ar. E, né, em outros lugares nós também temos misturas, como por exemplo na água. Não somente na água do mar, mas na água que nós bebemos. A água que nós bebemos da torneira também, e também de água de garrafinha, água de filtro, todas elas são misturas, porque vários componentes, várias substâncias participam ali para nós termos então aquela água, certo? Então, primeiro, na água, por exemplo, do mar, na água do mar, nós temos a água, temos o oxigênio, temos o cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? O sal de cozinha. Por isso que a água do mar ela é salgada, porque tem sal. E tem também outros minerais. Na água da torneira, nós temos também água, temos oxigênio, temos também cloreto de sódio? Temos, mas bem pouquinho, muito pouquinho. E temos outros e outros minerais, como por exemplo o bicarbonato de sódio, temos iodo, ferro, vários outros, bromo, etc. Então, a água do mar e a água da torneira, a água que nós bebemos, todas elas são misturas, né? Outra também, areia. A areia também é uma mistura, tem sílica, quartzo e outros minerais. Bom, sabendo disso, sabendo então que existem essas misturas, a gente viu no vídeo que existem dois tipos de misturas. A mistura que, por exemplo, a água do mar ou a água de garrafinha, a água de torneira, vamos falar sobre ela. Ela é uma mistura que você vê apenas a água. Então, você está vendo o que? Apenas uma fase. Então, ela é uma mistura homogênea, porque você está vendo apenas uma coisa. Então, homogênea. Vou escrever aqui. Homogênea. Ok? E nós temos também a mistura, que, por exemplo, tem duas fases. Como foi mostrado no vídeo para vocês, por exemplo, quando nós misturamos a água, então a
água e o óleo. Então, quando nós misturamos a água e o óleo, nós temos então a fase da água e a fase do óleo. Então, nós estamos vendo quantas coisas? Duas. Então, se nós estamos vendo duas coisas, nós temos então uma mistura que é heterogênea, porque nós estamos vendo mais de uma coisa, então heterogênea. Anota isso, é muito importante, tá? Heterogênea, ok? Então, uma fase homogênea, duas fases ou mais heterogênea. Ambas são misturas, porém aqui a gente não vê mais de uma fase, aqui a gente vê duas fases. Bom, sabendo disso, vamos falar um pouquinho de sobre misturas ainda, né? Então, a mistura em que não é possível distinguir seus componentes a olho nu, essas misturas têm o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Por exemplo, quando misturamos um pouco de açúcar em um copo de água, ou quando preparamos uma massa de bolo. A gente só vê uma coisa só a massa. Então, isso quer dizer que é uma mistura homogênea. Então, vamos lá. Número 1. Dê 2 exemplos de materiais que são misturas de substâncias e que você utiliza no dia a dia. Então, vamos lá. Pensa aí. Misturas que você faz, que você utiliza no seu dia a dia. Por exemplo, quando você mistura leite com café, leite com achocolatado. Então, pode escrever aí. São 2 exemplos. O que mais? Quando você faz um bolo, quando você mistura arroz e feijão, né, para comer. Quando você faz um suco, você está misturando água, a polpa da fruta, açúcar, né? Então, tudo isso são misturas, ok? Umas são misturas homogêneas e outras são heterogêneas. Responda e tire foto para mandar para sua professora ver o que você colocou. Vamos para a próxima página. Há misturas em que é possível distinguir todos ou alguns de seus componentes. Essas misturas têm aspectos diferentes ao longo de sua extensão. Isso ocorre porque os componentes da mistura não se dissolvem. Exemplos disso são a mistura do óleo com a água, o granito, como é possível ver aqui, ó, o granito, você consegue enxergar os pontinhos pretos, os que são brancos, avermelhados. Então, o granito é uma mistura heterogênea. Substâncias que são capazes de dissolver outras são chamadas de solventes. E as substâncias que se dissolvem são chamadas de soluto. A água é um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. Porém, a substância solúvel e substância insolúvel em água, ou seja, nem todas as substâncias se dissolvem na água. Então, aqui, por exemplo, né, o sal colocado na água, a água dissolve o sal. E aí nós temos uma mistura homogênea. Agora, se a gente misturar o óleo na água, o óleo não se dissolve na água. Então, é uma mistura heterogênea. Sabendo disso, vamos responder a pergunta número 2. Leia o texto e responda. A água que sai da torneira recebe tratamento para tornar-se própria para beber. Uma das etapas do tratamento é adicionar cloro e flúor na água. O cloro tem a função de matar os micro-organismos e o mineral flúor auxilia na prevenção da cárie dentária. Olha que legal. Então, a água de torneira é uma mistura o quê? E por quê? Ela é uma mistura? Água de torneira? Sim ou não? Coloca aí. Sim, a água de torneira é uma mistura. Não, a água de torneira não é uma mistura. E por quê? Responda. Pause o vídeo para responder e depois despause para saber se você acertou. Muito bem, vamos corrigir agora. Bom, então sim, a água de torneira, né, é uma mistura, sim,
pois é composta de mais de uma substância. Nós temos água, temos o cloro, que foi falado no texto, temos o flúor, né? Então, sim, é uma mistura. Letra B. Por que não é possível distinguir os componentes da água da torneira? Ou seja, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Coloca aí, responda. Muito bem, vamos corrigir agora. Então, não é possível distinguir os componentes da água da torneira, porque eles são dissolvidos. Isso quer dizer, então, que é uma mistura homogênea. Então, escreve aí. Ai, que palavra grande. É homogênea. Por isso que a gente não consegue ver os componentes que estão dentro da água. Muito bem, gente. Ficamos por aqui. É até a página 101. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não esqueça de tirar fotos dos exercícios resolvidos e mandar para suas professoras. Um beijão a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!